Você já imaginou uma guerra começar por causa de um porco? Ou até mesmo por um simples balde de madeira? Parece piada, mas ao longo da história, conflitos reais surgiram por motivos que hoje parecem completamente absurdos. No vídeo de hoje do Sr. Chiu, você vai conhecer algumas das guerras mais estranhas e inacreditáveis que já aconteceram. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui você descobre histórias que parecem mentira, mas são totalmente reais. Tudo começa em 1859, em uma pequena ilha chamada San Juan, localizada entre os Estados Unidos e o Canadá. Na época, o território ainda era motivo de disputa entre os americanos e os britânicos. A tensão já existia, mas ninguém imaginava que o estopim viria de algo tão inesperado. Um fazendeiro americano encontrou um porco pertencente a um colonizador britânico invadindo sua plantação. Irritado, ele simplesmente decidiu atirar no animal. O problema é que aquele disparo não ficou só entre o fazendeiro e o dono do porco. Ele acabou se tornando um incidente internacional. O dono do animal exigiu compensação, autoridades foram acionadas e rapidamente a situação saiu do controle. Tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha foram enviadas para a ilha. Navios de guerra começaram a se posicionar e, por um momento, parecia que uma guerra de grandes proporções estava prestes a acontecer. Tudo por causa de um único porco. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Porco. E por incrível que pareça, ninguém morreu, exceto o próprio animal que iniciou toda a confusão. Mas essa não foi a única vez que algo aparentemente ridículo virou motivo de guerra. Na Itália medieval, duas cidades rivais, Bolonha e Módena, entraram em conflito após um grupo de soldados roubar um simples balde de madeira de um poço. O objeto, que parecia totalmente insignificante, se tornou símbolo de orgulho e provocação entre as cidades. O resultado? Uma batalha envolvendo milhares de soldados. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra do Balde e mostra como rivalidades já existentes podem transformar qualquer detalhe em um grande conflito. E se você acha que isso já é estranho, espera até conhecer o que aconteceu na Austrália em 1932. O país enfrentava um problema incomum. Enormes bandos de emas estavam invadindo plantações e causando prejuízos enormes para os agricultores. A solução encontrada pelo governo foi enviar soldados armados com metralhadoras para combater as aves. Sim, uma verdadeira operação militar contra animais. O plano parecia simples, mas o resultado foi totalmente inesperado. As emas, apesar de não terem nenhuma estratégia militar, se mostraram incrivelmente difíceis de capturar. Elas corriam em alta velocidade, se espalhavam em grupos e conseguiam escapar facilmente dos disparos. Os soldados, mesmo com armamento pesado, não conseguiam conter os animais. No fim, a chamada Guerra das Emas foi considerada um fracasso militar e as aves saíram praticamente vitoriosas dessa história bizarra. Agora, imagine uma guerra que durou menos de uma hora. Em 1896, o mundo presenciou o que ficou registrado como o conflito mais curto da história, a Guerra Anglo-Zanzibar. Tudo começou após uma disputa política pelo controle do poder em Zanzibar, na África. Quando o sultão que assumiu o poder não agradou aos interesses britânicos, a resposta foi imediata. A Grã-Bretanha lançou um ataque direto ao palácio do sultão. O confronto foi tão desigual que durou cerca de 38 minutos. Em menos de uma hora, tudo já havia acabado. Esse episódio mostra que nem todas as guerras são longas e complexas.
Algumas podem ser decididas em questão de minutos, especialmente quando existe uma enorme diferença de poder entre os lados envolvidos. E as situações estranhas não param por aí. Em 1925, um incidente curioso envolvendo a Grécia e a Bulgária quase se transformou em um conflito ainda maior. Segundo relatos, tudo começou quando um soldado grego atravessou a fronteira ao perseguir seu cachorro que havia corrido para o território búlgaro. O que parecia um simples acidente rapidamente escalou para um confronto armado. Tropas foram mobilizadas e a situação ficou tensa, mostrando como até mesmo um evento banal pode desencadear consequências graves. Outro caso curioso aconteceu em 1903, quando França e Grã-Bretanha quase entraram em conflito por causa de uma ilha remota praticamente desabitada, habitada principalmente por focas. Apesar de parecer algo sem importância, o controle daquele território tinha implicações estratégicas e políticas. Mais uma vez, vemos como interesses maiores podem transformar algo aparentemente irrelevante em um possível cenário de guerra. O mais impressionante em todas essas histórias é perceber que muitas guerras não começam necessariamente por grandes ideais ou ameaças diretas, mas sim por pequenos eventos que saem do controle. Um porco, um balde, um cachorro ou até mesmo animais selvagens podem se tornar o ponto de partida para conflitos que envolvem nações inteiras. Esses episódios mostram que, ao longo da história, decisões impulsivas, orgulho e tensões acumuladas tiveram um papel enorme na forma como guerras começaram. E quando olhamos para trás, fica difícil não se perguntar quantos conflitos poderiam ter sido evitados se as coisas tivessem sido resolvidas de forma diferente. E se você gosta de histórias curiosas e inacreditáveis como essas, já se inscreve agora no Senhor X, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual dessas guerras você achou mais absurda.